Gostei, Clarice, do painel. Todo trabalhado nos livros. Cadê Clarice? Clarice tá bem engraçada, com um monte de livro atrás. Meu Deus! Mamãe, você não viu não, mas uma coisa tá aparecendo, sabe quem, mãe? Mãe, vem ver. Vem ver. João tá aparecendo. João tá aparecendo. Luane Bonita. Sherlock Holmes. Fico maravilhada com seus stories. Obrigada. Por nada. Meu Deus, prof, eu vim escutar agora a música que a senhora colocou. Que eu sou dessas. Você estuda na linguagem coreana e eu, bom dia, com Mundo E eu mais rock ou Essa música sou eu. Oi, Deus, porque Heloísa. não Cadê Davi? essa musiquinha à toa. Tá dormindo ainda. Agora ele só acorda 10 horas. Meu pai. Cri, 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 cri. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Repetindo a música. Pessoal, vamos lá. Marcos, do 5º ano B, já apareceu? Já está na sala de aula pelo Zoom? Acho que não. Então, nós vamos... Hoje teremos o horário fechado, história e matemática. Toda vez eu quero que vocês tenham geografia direto. Toda vez eu coloco, no lugar de história, eu coloco geografia. Então, daquele mesmo sistema. A primeira aula, história. Depois nós vamos para o WhatsApp. Aí, 9h30, retornaremos para o Zoom. E depois teremos, finalizando amanhã com matemática, certo? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, que hoje nós iremos falar a respeito de patrimônio cultural dos povos antigos. Bom dia, professora. Bom dia. Vamos lá, Yasmin. Yasmin, 5º ano C. Na hora que você quiser puxar a oração, certo? Pai nosso que estás no céu. Todo mundo, viu, gente? Santificado seja o vosso nome. Venha Venha a nós o vosso reino. reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. como Marcos não conseguiu se conectar, que eu não estou vendo, nem apareceu a imagem dele, Clarice Vilar, do 5º ano C, puxa a declaração de propósito, por favor. Aqui. Não está saindo o seu som, Clarice. Ou é o que não está saindo? Mas vamos lá. No 3, 2, 3. Aqui todos vêm, porque fazemos o mais importante primeiro. Temos os nossos objetivos em mente, temos o foco, somos proativos. Com isso iremos conquistando o equilíbrio. pronto. Conquistando o equilíbrio. Então, como eu estava falando com vocês, em história, nós falaremos a respeito do patrimônio cultural dos povos antigos.
Estou abrindo aqui o compartilhamento. Não é geografia, não? Não, é história. Eu Não. coloquei no grupo, desculpa, lá no grupo eu coloquei desculpa, hoje é aula de história. Pode ver, até na bússola tá história. Toda quinta é história e matemática. É. Então, nós falaremos a respeito de patrimônio cultural dos povos antigos. Vocês percebem que nós estamos falando desde o livro, volume 2, a respeito dos povos da antiga Mesopotâmia. Então, falar dos povos da antiga Mesopotâmia é falar em tudo que envolve essas civilizações, seja as contribuições culturais, econômicas, governamentais, relacionadas ao exército também. Então, nós vimos onde eles se situavam, que foi na antiga Mesopotâmia, que era entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, nós estamos, aliás, percorrendo todo esse caminho. Quando se fala em patrimônio cultural, é aquilo que realmente de cultura se é deixado. Nós sabemos que o povo brasileiro, ele é formado por 3 etnias. Não são raças, como algumas pessoas dizem, porque raças ficou para animais irracionais, ou seja, cachorro, gato, boi, cabrito e por aí vai. Então, nós falamos etnias. Então, o povo brasileiro, nós brasileiros, somos formados por 3 etnias, somos formados por 3 culturas: indígena, africana, europeia. Quando se diz indígena, não é porque são as pessoas que nasceram na Índia, não, viu? Realmente são os índios, porque quando os portugueses vieram para a colonização do Brasil, aqui eles já encontraram os índios e as índias, então a população indígena. Africana, devido os escravos terem vindo da África para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, e a europeia, que veio depois com os imigrantes, após a abolição dos escravos e a ascensão da indústria, ou seja, com a Revolução Industrial. Então, falei isso para que vocês entendessem. Só que nosso conhecimento na aula de hoje, nosso acompanhamento na aula de hoje, ele será direcionado ao patrimônio cultural dos povos antigos, sumérios, acádios, babilônicos do primeiro império, do segundo império, a civilização egípcia, que eu particularmente tenho um bem-querer, um xodó enorme por essa civilização. Tanto que quando tem aqueles filmes que passa de ficção científica, né, sobre processo de mumificação do Egito, essas coisas eu amo. Deixa eu adiantar aqui. Pronto. Um dos patrimônios culturais que nós já vimos e que ele continua dando fundamentação para o estudo de muitos historiadores é a escrita cuneiforme. Então, nós vimos que a escrita cuneiforme é esses risquinhos aqui nas placas de argila, nas placas de madeira, que na época, cada risco desse, cada imagem dessa, tinha um significado de uma letra. Assim como nós temos o alfabeto, os sumérios, na época, tinham a escrita cuneiforme. Então, isso é um patrimônio cultural dos povos antigos que é base, é fundamentação para estudos. Outro patrimônio, enrolei a língua agora, feito cebolinha. Outro patrimônio que nós vimos foi o Código de Hammurabi. Foi feito pelo rei Hammurabi e eram leis que direcionavam as civilizações naquela época.
Em estudos, no período que nós estávamos vendo o Código de Hammurabi, nós o comparamos... Minha câmera hoje não quer ficar quieta. Nós o comparamos com a nossa Constituição. Então, tudo isso que eu estou trazendo à tona para vocês, que eu estou falando, é considerado tudo como patrimônio cultural. Aquilo que é patrimônio cultural não pode ser destruído. Outro patrimônio cultural que nós vimos foi o grande zigurate na cidade de U. Ah, professor, e eles existem? Eles estão intactos? Não. Eles intactos, eles não estão. Eles podem existir, só que eles existem com as chamadas ruínas. Não sei se vocês lembram quando a gente viu os deuses gregos, o templo de Atena, que existia as colunas, mas era toda como se tivesse caído um pedaço, arrancado uma parte. lembro. Lembra, né? Então, é ruínas. Esses patrimônios, eles existem, mas de formas de ruínas, não tão bem conservados como na época. Até porque, né, já passou muito tempo. De vez em quando, na nossa casa, temos que dar umas reformas, porque senão a casa cai. Do mesmo jeito, são esses patrimônios culturais. Aqui, acredito que todo mundo conheça, né? São as pirâmides do Egito, que nós dizemos pirâmides do Egito, só que na realidade são as pirâmides de Gizé. O ano passado eu até tinha uma aluna minha que se chamava Gisele, aí eu dizia que eram as pirâmides de Gisele. Foi até engraçado que na hora da prova eu coloquei uma questão relacionada a isso. Aí teve um aluno que disse assim, professora, eu não estou conseguindo lembrar o nome. Aí a Gisele disse assim, são as minhas pirâmides. Aí ele conciliou. Patrimônio também, civilização egípcia. Outro tipo que nós vimos de patrimônio cultural foi relacionado aos deuses egípcios. Nós vimos que eles eram de religião politeísta. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês verem melhor. Que era de religião politeísta. E os deuses, eles eram um misto, né? Eles eram mesclados entre cabeça de animais ou aves e o corpo humano. Então, tudo isso é patrimônio cultural. Quando se diz patrimônio cultural, se diz que a arte, a arquitetura, a literatura, a religião e as tradições, elas compõem expressão do povo. Então, quando se diz cultura, não é apenas um rabisco na parede, um sinal que é feito numa tábua, não. Patrimônio cultural é a arte, a arquitetura, a literatura, tudo isso somado, colocado assim, em um lugar só, forma o patrimônio cultural. Por exemplo, se chegasse alguém do outro continente e viesse fazer uma visita ao estado de Pernambuco e ele perguntasse qual é o patrimônio cultural do estado de Pernambuco. Aí nós falaríamos a arte, coco de roda, ciranda, o forró, as quadrilhas, as roupas coloridas, o cuscuz, o queijo, a carne de bode, certo? Então, quando se fala patrimônio cultural, envolve e engloba todas essas questões que eu falei para vocês. As danças, as tradições orais. Quais são as tradições orais do estado de Pernambuco? Oxe, mas mulher, tu tem certeza? Hoje eu estou arretada. Havia, menino, se aveste, certo? Então, isso são patrimônio cultural. Como, por exemplo, na região sul e sudeste, ninguém conversa com a outra pessoa dizendo mulher. Ninguém diz se aveste, é ligeiro. E por aí,
de regiões para regiões, cada uma vai mostrando o seu patrimônio cultural. Outro exemplo aqui que eu coloquei também de patrimônios culturais foi através do cultivo, da agricultura, que sem isso também nós não teríamos a riqueza, a diversidade de alimentos para degustar. E outro exemplo de patrimônio cultural são essas tirinhas, que nós vimos que toda vez que nós falamos no Egito, a gente encontra essas tirinhas que vocês conhecem muito nos HQs, não é verdade? Turma da Mônica, Pato Donald, Mickey, Pateta. Então, ó, tirinhas de HQ já vem desde a época dos egípcios. É claro que eles não sabiam que era um HQ, eles simplesmente desenhavam com a intenção de representar o seu dia a dia, nas mais diversas formas, seja na agricultura, a figura do faraó, a mumificação, os hieroglifos, que até hoje são estudados, e nós vimos muito a respeito disso, fizemos várias atividades. Opa, avancei demais. Espera aí, viu, pessoas, que eu avancei demais. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Os escribas, que na época eram os escritores, então nós conhecemos hoje autores e escritores, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, todos eles são escritores atuais. Na época dos no Egito, dos egípcios, eram conhecidos como os escribas, aqueles que, primeiramente, a escrita servia apenas para registrar assuntos administrativos, mas depois ela foi tendo a sua ampliação. Então, para registrar um feito do faraó, uma guerra vencida, e é aquilo que nós temos hoje, onde nós temos os livros, e os mais variados livros, eles trazem ou histórias acadêmicas ou leituras de leite. O que são leituras de leite? Um HQ, um livro, certo? Que não seja relacionado à escola. E eu trouxe aqui para vocês, galerinha do 5º ano, deixa eu admitir os coleguinhas. Eu trouxe aqui para que vocês vejam também as 7 maravilhas do mundo antigo. Então, se é mundo antigo, foi bem antes, né? Tem monumentos aqui com 2.500, 3.000 anos atrás. Então, essas maravilhas, umas existem, outras não existem mais, outras só existem em um pedaço. Então, aqui, ó, as pirâmides de Gizé, o jardim suspenso da Babilônia, que nós vimos que o rei Nabucodonosor fez esse palácio com toda requinte, com todo luxo, de presente para sua esposa. A estátua de Zeus, aqui o templo, certo, de Artemis. Esse templo de Artemis atualmente só tem uma coluna dessa. O restante do templo foi destruído pela ação do tempo ou por guerras. O mausoléu de Halicarnasso foi a esposa dele, Artemis, que fez para que quando Halicarnasso morresse, ele fosse enterrado nesse templo. Um verdadeiro exagero, né? Que ele só ia precisar de um quadradinho. Aqui é o Colosso de Rhodes, em homenagem ao deus Apolo. E aqui o farol de Alexandria. Pronto, pessoal, deu para vocês entenderem o que é um patrimônio cultural dos povos antigos? Então, Sim. em determinados filmes, conversas, livros, eles sempre vão se referir a esse patrimônio. E aí vocês já vão saber que quando fala patrimônio cultural, não é patrimônio em espécie, não. Dinheiro antigo. Envolve toda essa cultura da arte, da arquitetura, da literatura,
cultura, da religião, dos costumes orais, dos saberes, da música, da dança. Ninguém na época do Egito ia dançar o piseiro, né? Ou ia dançar um funk, ia dançar chapuletei, não é verdade? Ou ia dançar o passinho. Mas na época deles, eles tinham a ramificação, tinha um estilo musical, que por sinal as mulheres usavam muito ouro, muitas joias, muito brilho, certo? Então isso que eu passei para vocês a respeito do patrimônio cultural e trouxe também uma informação a mais que foram as 7 maravilhas do mundo antigo. Professora, e essas 7 maravilhas, elas foram substituídas? Sim. No ano de 2002, viu-se a necessidade de colocar outra vez as 7 maravilhas do mundo atual. Então, fizeram uma lista com, em média, 100 e poucos lugares que deveriam ser classificados como as 7 maravilhas do mundo atual. Entre uma delas está a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Então, teve essa votação e na cidade de Lisboa foram abertos, foram contabilizados os monumentos e uma das 7 maravilhas do mundo é a estátua do Cristo Redentor. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi falado? Não. Alguém quer fazer alguma colocação? Cadê Professora, Não, professor, entendi tudo. Eu gosto muito das explicações de Renato. Diga, Renato. professora, toda vez eu tenho que aparecer. Não pode ser. Isso, Ô, professora. e se você não aparecesse, eu lhe chamaria. Diga, meu bem. Professora, a dança que a senhora falou ali, que as mulheres botavam muitas joias, era a dança do ventre? Que elas ficavam assim. Ô, professora, Oi. aquela pirâmide de Gisele, De ela Gizé. É. Ô, professora, Eu não entendi a pergunta em relação à pirâmide. Dá para repetir, por favor? a pirâmide, ela era um esfinge, né? Um esfinge. Quem mais? Professora, Oi, Clara. É Clara, né, do quinto ano A? sim. Oi, Clara. Então, a gente chama as pirâmides de pirâmides do Egito porque elas se encontram no Egito, né? Mas na o verdade, não é o certo nome dela. mesmo são pirâmides de Gizé. Tá certo. Professora, Oi. E porque também desculpa, Davi. E porque também uma das características fortes, um dos patrimônios culturais fortes do Egito são as pirâmides. Desculpa, Davi, pode perguntar. tipo, a escrita, ela foi usada, tipo, só que não tinha, no caso ainda, as formações, né? Aí Não. era um tipo usado para economia, né? Era. Tipo, o trabalho tipo, de uma pessoa, de uma administradora, né? Pronto, começou assim com a escrita cuneiforme. Então, o intuito, o objetivo da escrita cuneiforme pelos sumérios foi só para registrar as atividades econômicas. Eles não pensavam em registrar sua história, registrar suas lendas, registrar suas tradições, não. Quando aí a escrita foi avançando, né? Quando chegou no Egito, aí o Egito começou por meio também, na mesma linha de pensamento dos sumérios, só anotar as funções administrativas. Só que depois, o faraó, junto com os seus sacerdotes, ele viu que essa escrita ela poderia servir também para registrar as suas lendas, registrar uma festa do faraó, e então daí foi que eles começaram a se desenvolver. Mas a escrita mesmo, aquilo que nós conhecemos hoje nessa diversidade, ela só foi ter o seu avanço total, o seu ápice, o topo da pirâmide, o boom, bam, 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 com os povos maias. Foi com os povos maias que fechou aquilo que nós conhecemos
do alfabeto dos sinais de escritas hoje. Respondi sua dúvida? Quem mais? Professora, Oi. não tem a pedra do Código de Hammurabi? Hum, Tem 2 metros, né? hum. Que é... Ela fica no Museu do Louvre, né? É. Que por sinal, Renato, se você buscar na internet, é porque eu copiei esse link para passar para você e eu esqueci. Você procura na internet assim, ó, Museu Virtual do Louvre, que aí você e os demais que quiserem também, vocês conectam pela internet e é como se vocês estivessem visitando o museu virtualmente. É Como é que é o ótimo. nome? Eu vou fazer isso, prof. Pronto, Depois. museu virtual Funciona no computador? no computador, viu? Mais alguém, gente? Pronto. Olha, então nós iremos encerrar. Eu vou procurar esse link e eu vou postar para vocês no grupo. Não garanto de ser hoje, certo? Mas assim que eu encontrar o link, eu mando para vocês. Fica melhor assim. Vamos encerrando. E agora a gente pula para o WhatsApp, certo? Beijão.